Saudar a igreja, que faça o nosso trabalho, saudar a igreja. Mais um dia, né, meus irmãos? Mais um dia nós estamos aqui, reunidos com o objetivo de adorarmos ao nosso Deus. O nosso Deus, Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Se nós estamos de pé aqui, meus irmãos, é porque Deus tem nos ajudado. As misericórdias de Deus têm nos alcançado. Por essa razão nós estamos em pé. E nós vamos continuar firmes na presença desse Deus. Por quê? Nós não confiamos, meus irmãos, na nossa própria força. Nós fazemos a nossa pequena parte. E Deus, Ele nos auxilia. Ele arranca os obstáculos dos nossos caminhos. E nós passamos e triunfamos. Então, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos que continuar firmes. Aparenta-nos às vezes que Deus não está ouvindo o nosso clamor e nem vendo o nosso sofrimento, a nossa dor. Mas, meus irmãos, não é bem assim. Deus, Ele é um Pai. E qual é o Pai, meus irmãos? Um Pai consciente, um Pai amoroso, que vendo seu filho, a sua filha, sendo desprezada, humilhada, maltratada, passando por um momento de dificuldade, esse pai não vai estender as mãos, não vai ajudar esse filho e essa filha. O nosso Deus é um Pai amoroso. Então, igreja amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continue confiando em Deus, porque Deus está com o seu povo, com a sua igreja. E a vitória é sua. A vitória é da amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu vou deixar aqui uma mensagem, e essa mensagem, ela está registrada no livro de Provérbios. O capítulo, meus irmãos, é o de número 21, e o versículo é o de número 18. Provérbios, capítulo 21, versículo 18, diz assim: o resgate do justo é o ímpio, e do reto o iníquo. Amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele tem poder sobre tudo. Os corações dos homens, ainda aquele que não teme a Deus, mas nós sabemos que Deus, Ele domina sobre tudo. Veja o que nós acabamos de ler aqui. O justo, ele não é castigado, mas sim o ímpio. Ele toma esse lugar do castigo. Por quê? Porque Deus, meus irmãos, Ele usa a pessoa que Ele quiser. Ele usa quem Ele quiser. Nós temos um relato, meus irmãos, ali no livro de Samuel. Deus, Ele dá uma ordem para Saul. Ele diz assim: você vai pelejar contra os amalequitas, pelejar contra o seu rei Agag, e não deixe nada, destrua tudo. E nós sabemos que Saul, ele foi desobediente, ele não cumpriu a palavra de Deus. E ele, na sua visão, ele imaginou assim, mas pressionado também pelos seus generais e pelo povo: Saul, preserva o que há de melhor dos amalequitas. Isso para sacrificar ao Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, esse homem, ele foi rebelde. Aí talvez a igreja esteja pensando, mas o que tem a ver com o versículo que o irmão acabou de ler, nós vamos observar que tem tudo a ver, meus irmãos. Porque nós chegamos a Amã, esse primeiro-ministro do rei Assuero, e a palavra de Deus menciona para nós, e esse homem que se levanta contra o povo de Deus, contra Mordecai, e também querendo exterminar o povo de Deus, a nação de Israel. Esse homem, ele era descendente de Agag, ele era uma agagita. Veja,
O que Saul fez, ele preserva a descendência desse homem. Mas o nosso Deus, meus irmãos, ele é todo poderoso. E esse homem, meus irmãos, com astúcia diabólica e maligna, ele se levanta contra o povo de Deus, mas tão somente para ser derrotado. E foi. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz aqui para nós: o resgate do justo é o ímpio. Ele arma as suas ciladas, mas a própria forca que ele levanta, ou aquilo que ele quer, tramando para derrotar a igreja de Deus, isso se volta contra ele próprio. E nós sabemos, meus irmãos, que Amã, se levantando contra o povo de Deus, ele não foi bem sucedido no seu plano. A forca que ele levantou para Mordecai serviu para ele próprio. Assim também é com a amada igreja. Deus peleja por nós, meus irmãos. Aqueles que estão armando ciladas contra nós, Deus está vendo. Eles não vão prosperar, meus irmãos, porque o nosso Deus peleja por nós. Veja o que aconteceu com esse homem, com Amã. Ele usando a sua influência, o seu poder, e tentando destruir o povo de Deus. Por ele esse povo viria o Cristo, o Salvador de todos nós. Mas foi tempo perdido. E a palavra de Deus também, meus irmãos, diz assim o Senhor Jesus Cristo: eis que vos dou poder para pisardes escorpiões e serpentes, e sobre todo o poder do mal. Jesus nos deu poder, meus irmãos, porque o poder não é nosso, é de Deus. Deus está pelejando pelo teu povo, por sua igreja amada. Então, meus irmãos, temos que confiar. Veja que Deus está pelejando por nós, até que vencemos. Quantas armadilhas, meus irmãos, as ocultas, elas não foram feitas para nós cairmos. E quantos laços diabólicos Deus não quebrou e nos livrou. E nós estamos aqui, vencedores da presença desse Deus Todo-Poderoso. Não vamos prevalecer. Não adianta o inimigo usar as suas armas infernais, querendo barrar o crescimento do Evangelho, querendo impedir, meus irmãos, que a igreja cresça. É tempo perdido, porque as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amada igreja, meus irmãos e minhas irmãs, temos que confiar em Deus. Amã, ele levantou esta forca, querendo acabar com a vida de Mordecai, esse servo de Deus, mas foi tempo perdido. Ele não obteve êxito. E assim também, meus irmãos, aqueles que estão se levantando contra ti, eles não vão conseguir êxito nessa façanha, porque Deus está pelejando por ti. Deus é o seu escudo, é a sua proteção. Deus está cuidando de nós, e a vitória é nossa, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero agradecer a oportunidade e dizer assim à igreja: fiquem firmes, meus irmãos. A despeito de tantos sofrimentos, Deus não se esquece de nós, porque tememos esse Deus. Ainda, meus irmãos, que estejamos sujeitos a falhas, mas não deixamos de ser o povo do Deus Todo-Poderoso, protegidos por Ele, guardados por esse Deus. Nós estamos, meus irmãos, protegidos por esse Deus Altíssimo, e os levantes do inimigo contra a sua igreja não são bem sucedidos. Acreditem nisso. Jesus, Ele está aqui. Ele está aqui em nosso meio. Vocês acreditam nisso, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Porque Ele fez esta promessa: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Jesus está aqui. E nós estamos aqui, meus irmãos, para adorá-lo, para sermos abençoados por Ele, sermos fortalecidos para podermos continuar na presença desse Deus. Então, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continue firme, porque as ciladas do inimigo não vão prevalecer contra nós. O nosso Deus é maior, o poder dele é maior, e Deus está vendo tudo aquilo que nós passamos aqui sobre a face desta terra.
vão alçar a bandeira da vitória, meus irmãos, para a vergonha de Satanás. E nessa bandeira, bem alta, estará escrito assim com letras bem grandes: vitorioso e vitoriosa, porque não confiamos na nossa força, mas confiamos em Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E firme, meus irmãos, confie nesse Deus, porque a vitória é nossa, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. E Deus seja sempre engrandecido, em nome de Jesus. Amém. Os guerreiros de Cristo e as mulheres em ação